que Jesus tem em sua vida. Esse é o tema de hoje para nós pensarmos, refletirmos. Hoje nós nos preparamos para o momento de ceia do Senhor, onde nós estamos refletindo o sacrifício, o amor de Cristo, o amor de Deus para nós. Mas nós precisamos pensar qual o valor que Jesus tem em nossa vida. Qual o valor que Ele tem? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 16. Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao 16. Novo Testamento, depois de Malaquias, antes de Marcos, primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao 16. Amém? Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por preço alto e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? Eles lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. Esse texto nós temos muitas lições aqui para trazer para a nossa vida. Aqui, o personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele havia acabado de dizer muitas coisas. Se nós olharmos os capítulos anteriores, Jesus está falando sobre os últimos tempos. Ele está falando sobre a preparação da igreja para a volta dele, para a igreja estar atenta, estar ali realmente não dormindo, mas estar atenta à volta dele. E após Jesus acabar de dizer essas coisas, ele fala algo para os discípulos que ele já havia falado outras vezes, em alguns momentos, mas parece que os discípulos não se atentaram para isso, eles não estavam realmente entendendo nada por enquanto. E Jesus diz para eles: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Era algo até para os discípulos questionarem mais uma vez Jesus e perguntar por que falar, mas ali eles não falaram nada, só ouviram Jesus e ficaram calados. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham uma grande inveja de Jesus, porque a fama de Jesus crescia
E eles mesmos, que eram os líderes daquela época, os pastores de Israel, eles estavam negligenciando o ofício deles, o papel que Deus colocou para eles como um papel honrado, de cuidar das suas ovelhas. E eles não estavam cuidando, e sim explorando as suas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele estava demonstrando isso. Ele estava demonstrando que realmente ele era o Messias, ele era o enviado de Deus, aquele que Deus havia prometido de apacentar as suas ovelhas, de buscar aquela que estava perdida. Nisso, Jesus ele vai para Betânia, e ele vai com um propósito. Se nós olharmos em Lucas capítulo 10, lá nós vemos ele indo para a casa de Marta e Maria, e ali ele tem um almoço, um jantar com eles, e Jesus, ele mesmo já vai certo de que ele ali era a última Páscoa que ele passaria com os seus discípulos, e ele começa a prepará-los para que eles possam saber o que fazer até que o Senhor Jesus possa voltar para buscá-los. E Jesus, entrando na casa de Simão leproso, uma certa mulher, de repente, entra nessa casa. Ela não é a moradora dessa casa. Se nós olharmos em João, no Evangelho de João capítulo 12, em outros textos também de Lucas e Marcos, nós vamos ver que essa mulher, ela não mora ali. Ela, de repente, ela entra, ela pega um vaso, ali um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro era um vaso caríssimo, um vaso de um grande valor, onde ali continha 300 gramas de nardo puro, um nardo que era somente se conseguia ou na Índia ou ali na parte nos montes da Arábia. E esse valor, tanto do vaso quanto do óleo, daquele perfume caríssimo, ele valia um ano de trabalho. Já pensou um ano de um trabalhador braçal, o salário de um trabalhador braçal? Talvez, vamos dizer, calculando o salário mínimo aí, seria talvez uns 12 mil reais por aí, né? Então era um valor caríssimo. E de repente ela quebra o vaso, derrama sobre a cabeça de Jesus, e aqueles discípulos começam a murmurar, reclamar entre si, e até o próprio Judas talvez incitou a eles, porque o próprio Judas fala assim: olha, isso aqui valeria uns 300 denários, isso deveria ter dado aos pobres e não desperdiçar. Em outro texto nós vemos isso, o próprio Judas falando, e os outros murmuram e reclamam também. Mas Jesus pega e fala para eles assim: olha, por que vocês estão reclamando do que ela fez? Jesus disse: porque vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E Jesus disse para eles: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. E Jesus declara mais uma vez, ele já havia falado para os discípulos que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado, e ali ele fala que ela está preparando para o meu sepultamento. Ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E nisso Judas, como nós vimos aqui, indignado, ele vai e entrega Jesus, traz Jesus. O que nós podemos tirar? Quais lições que nós podemos tirar deste texto e do que nós aprendemos aqui? Quando nós conhecemos a Jesus, ele passou a ser o valor mais precioso em nossas vidas. Será que quando nós conhecemos a Jesus, ele realmente passou a ser o valor mais precioso em nossas vidas? Quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos que Jesus tinha um valor muito precioso para ela, e ela fez um sacrifício muito grande, onde a devoção dela foi ilimitada, não foi limitada. Ela não pensou no sentido assim de desperdício, mas ela pensou no sentido da devoção que ela estava declarando ao Senhor Jesus. Mas por que essa mulher fez isso? Nós podemos nos outros textos entender uma coisa. Em João capítulo 12, dá o nome dessa mulher. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro.
Segunda coisa, se nós olharmos em outro texto, nós vamos ver que essa mulher é considerada chamada pecadora, porque Simão, o leproso, ele é um fariseu que recebe Jesus em sua casa. E essa mulher, ela entra de repente e Simão fala, se ele soubesse, se ele fosse um profeta de verdade, soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ele tocar nos seus pés. Maria, ela não só derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus, mas derramou sobre os pés de Jesus. E ela começou com o seu choro ali, constante. Ela começou a beijar os seus pés, a enxugar os seus pés com os seus próprios cabelos. Isso é um sinal de devoção ilimitada e de uma adoração. Porque como poderia um homem, uma pessoa, se prostrar diante de outro homem e começar ali a se ajoelhar e beijar os seus pés? Isso é um sinal de devoção e adoração. E Maria sabia muito bem quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Deus Filho. E ela tinha essa plena certeza. Ela sabia que Jesus Cristo era o seu Messias. O seu Messias. E ela quis dar o que ela tinha de melhor para o Senhor Jesus. Ela conhecia muito bem o valor precioso que Jesus tinha para ela. Em primeiro lugar, eu acredito que essa mulher, Maria, ela foi aquela mulher que foi pega em adultério e que quiseram apedrejá-la. E Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando todos foram embora, ele disse para ela, mulher, cadê aqueles que queriam te condenar? E ela falou, Senhor, foram todos. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não disse que seus pecados estão perdoados. Ele só disse que eu não te condeno. Vai e não peques mais. Eu acredito que ela, quando chegou naquela casa, Marta estava servindo o jantar. Aquele dono da casa, Simão, o fariseu, o leproso, ele não era leproso, porque se ele fosse leproso ali, ele não poderia estar com a sua família e no meio da sociedade. Acredito eu que Simão, o leproso, era um rótulo que deram para ele, porque ele era leproso e ele foi curado. E se ele estava curado, eu acredito eu que ele foi curado por Jesus Cristo. E por isso, como um sinal de uma gratidão, ele convidou Jesus para ir em sua casa. E Maria, fazendo parte da família, sendo uma mulher pecadora, de uma vida de pecados, ele a julgou e disse, se esse homem fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Mas Jesus traz uma grande lição, que é uma outra história, em um outro momento que nós estaremos falando sobre esse assunto. Mas hoje nós queremos focar, se Maria era uma mulher pecadora, se Maria foi ali não condenada por Jesus, mas Jesus falou, vá e não peques mais. Ela, como uma atitude de gratidão, de demonstração da gratidão que ela tinha, ela quis dar aquilo que ela tinha de melhor. Esses vasos, muitas vezes, eles eram usados ou pela noiva no dia de núpcias, ou ela poderia ser usada ali para o enterro de um parente, onde era perfumado aqui o defunto. Então era separado para um momento muito especial e era de um valor caríssimo. Mas nós percebemos que a devoção dos discípulos de Jesus é uma devoção limitada, não ilimitada, porque eles murmuram, eles reclamam e eles dizem, puxa, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Isso é errado? Não é errado. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, o próprio Deus fala para não se esquecer dos órfãos, não se esquecer dos pobres, mas ajudá-los, ser generoso em contribuir. Mas ali naquele momento, Maria estava fazendo a Deus, ela estava dedicando ao Senhor de todas as coisas. Os pobres nós sempre teremos conosco. Fazer boas ações, isso é natural, é normal de todos. Mas devotar a nossa vida ao Senhor Jesus, isso tem que estar acima de qualquer ação, de qualquer boa ação, porque Ele é o Senhor e Ele merece toda a nossa devoção. Quando nós dedicamos as nossas riquezas, ao aumento das nossas riquezas, tudo que nós fazemos, será que nós temos uma finalidade nisso? Nós ajuntamos riquezas aqui somente para nós, ou nós ajuntamos riquezas para a glória dele? Porque se as nossas riquezas forem somente ajuntadas aqui para nós,
A palavra de Deus diz assim, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. E a palavra de Deus diz também que aquele que ama as riquezas, aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se Jesus Cristo é a nossa riqueza, o nosso tesouro está nos céus. Mas se Jesus Cristo ele não é a nossa riqueza, mas são as outras coisas, famílias, bens, posses, tudo que temos, são a nossa verdadeira riqueza, então nós somos os mais miseráveis, mais dignos de compaixão, porque estamos perdendo a nossa alma. Segunda lição que nós podemos pensar e refletir aqui: quem determina as suas ações? Deus ou os homens? Criticar aquela mulher, talvez Maria, ouvindo aquelas críticas, ela pudesse chegar ali, parar, deixar aquilo e sair correndo e ir embora, mas ela não parou. Ela continuou beijando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, e ali ela tinha derramado todo o óleo precioso sobre Jesus. Ela não se importou com o que as pessoas pensam ou dizem sobre a devoção dela a Deus. Quem determina as suas ações? Quem determinou as ações dela? O próprio Deus. Quem tem que determinar as nossas ações é Deus. Nós temos que seguir o padrão bíblico, o padrão de Deus. Se a palavra de Deus nos diz para fazer tal coisa, nós devemos fazer e obedecer com um coração grato e não com dúvidas. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós não estamos demonstrando verdadeira devoção a Ele. E é o que Ele espera de nós. Essa mulher, ela demonstrou que ela o amava acima de todas as coisas, de toda a riqueza que ela possuía, porque ela colocou Jesus Cristo em primeiro lugar na vida dela, sendo que muitos homens ali estavam murmurando. E outro detalhe, ela quebrou a cultura. Uma mulher não costumava ficar, e nem podia ficar ali entre os homens à mesa. As mulheres ficavam na cozinha servindo, e ela quebrou uma cultura. Ela não teve medo do que falassem sobre ela. Ela simplesmente foi lá e se prostrou aos pés de Jesus. Existem outras riquezas que queiramos mais do que Jesus? Essa é a última reflexão. É a última coisa. Será que existe alguma coisa mais que eu queira além de Jesus na minha vida? Se nós temos buscado outras riquezas em nossas vidas, nós estamos perdendo o alvo. Jesus Cristo deve ser a nossa maior riqueza. Como que tem sido a nossa vida? O que nós temos dedicado a Ele? Nós temos dedicado às migalhas? Nós temos dedicado mais a nossa vida a nós mesmos? Ou realmente nós estamos fazendo como essa mulher, colocando Jesus Cristo como o valor mais precioso em sua vida? Que ao momento de você estar se preparando para tomar a ceia, você possa refletir nisso. E se você não está colocando Jesus Cristo como o bem mais precioso da sua vida, peça perdão ao Senhor. Se reconcilie com Ele. Hoje é o dia de nós estarmos nos reconciliando com o Senhor, de estarmos pedindo perdão. E Ele, que é um Deus tão rico em misericórdia, com certeza, Ele, além de perdoar os nossos pecados, Ele irá nos purificar de toda a injustiça. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, Tu és o nosso sacrifício que foi entregue no Calvário, como substituição de nós, ó Pai, dos nossos pecados, do que fizemos ao Senhor. E, ó Pai, obrigado, porque a ira de Deus se desviou de nós e caiu sobre Ti, Senhor Jesus. Nós não queríamos isso, mas o Senhor fez isso para nos resgatar, para nos libertar. Obrigado pelo Teu sangue precioso também, que nos purifica de todo o pecado. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.